Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Bom dia. Bom dia, boa tarde. Bom dia aqui, né? Enfim, então bom dia a todos, né? É bom pra ver se o pessoal tá ligado. Ô, desculpa, esfarrapada, né? Não, assim, errei feio mesmo, já paguei primeiro mico, já dei primeiro vexame, errei muito melhor, né? Enfim, geralmente a pessoa fala, não, é pra ver se a pessoa está prestando atenção. Cara, eu errei mesmo, pronto. Então, isso faz parte de reforma íntima, né? Será que a gente consegue reconhecer nossos erros, nossas falhas? Até que ponto a gente se culpa por determinadas falhas, por determinados erros, por determinados equívocos? Tem uma questão que eu acho interessante, às vezes a gente coloca assim, né? Nós somos seres perfeitos ou imperfeitos? Todo mundo aqui reconhece que se estamos reencarnados é porque somos imperfeitos? Sim. E por que tem tanta gente perfeccionista, hein? Que se cobra aquela perfeição, se uma vírgula dá errado, ela só falta pegar o chicote e ficar assim. E aí dentro dessa situação, às vezes acontecem as cobranças, acontecem os relacionamentos que a gente tem com as pessoas. E se eu encontro um que é, por exemplo, se eu for perfeccionista, um que é perfeccionista como eu adoro aquela pessoa, mas ela não é perfeccionista. Não fui com a cara, não gostei dela porque ela não é perfeccionista. E aí a gente começa a criar uma relação aqui no nosso mundo terreno da simpatia e da antipatia aqui na Terra. Ou seja, eu queria que a Áurea fosse que nem eu, pensasse, sentisse e agisse que nem eu. Ela não age, não gosto mais dela. Não, ela está tomando chimarrão, olha, eu não gosto de chimarrão. Não gosto, não gosto de limonada. Aí pronto. E ela não pode estar assim falando, ele gosta de limonada, eu adoro chimarrão, também não. E às vezes, quantas simpatias e antipatias a gente tem aqui nesse mundo, gratuitas, né? A troco de nada. Que quando a gente desencarna, vai encontrar com os nossos mentores, os nossos amigos, vão falar assim, quanta perda de tempo por besteira. Só falando assim, né? Por besteira. E dentro dessa simpatia e antipatia terrena, olha, esse aqui não está simpatizando com aqui, né? Segura aí, deixa o obsessor segurar isso aqui, hein? Vamos lá. Então a gente vai falar sobre isso, né? Por que tem pessoas que a gente de cara é amor à primeira vista e outros a gente já olha, eu não vi, não conheço, nunca troquei uma ideia, mas não fui com a cara. Alguém já vivenciou isso? Já é? Nossa, vocês espíritas, não fui com a cara, né? O santo não bateu. O santo não bateu. Aliás, por falar nisso, santo reencarna? Santo reencarna? Eu acho que sim. Por que não iria reencarnar? Né? Isso é engraçado, que isso é uma pergunta até que eu estou colocando lá no canalzinho do YouTube, hoje, 5 horas. Santo reencarna? Muita gente pensa nisso, né? O que é santo, gente? Santo, ele é aquele cara que pela Igreja Católica, depois que morreu, realizou 2 milagres, não é isso? E aí então quer dizer que é um título dado pela Igreja Católica daqui para lá. Vai chegar alguém, algum sacerdote vai falar, você agora é santo, não precisa mais reencarnar, você agora é santo, a gente decidiu. É claro que reencarna. Jesus não reencarnou? E os outros não vão reencarnar? Mas e as preces que são feitas para ele agora, Sérgio? Como é que fica? Ué, será que é só ele ou tem uma equipe espiritual que está junto e que está acolhendo e que está amparando? Porque é tudo o que? Energia, vibração, padrão vibratório. Você faz uma oração para quem quer que seja. Doutor Bezerra, me ajuda, eu estou precisando de ajuda, doutor Bezerra, doutor Fritz que está aqui, doutor Fritz. E aí tem o doutor Zezinho,
Doutor Zezinho foi um cara gente boa pra caramba. Ele ajudava todo mundo, era caridoso, quase ninguém conhecia ele. E aí o doutor Zezinho está aqui também. Doutor Fritz está abarrotado de trabalho. E aí alguém fala, doutor Fritz, me ajudou, doutor Zezinho. Puxa, chamaram o Fritz de novo, não me chamaram. Não vou. Vocês acham que o doutor Zezinho vai se preocupar com isso? Ele vai praticar a caridade, vai praticar o bem, vai ajudar. E a pessoa vai falar, muito obrigado, doutor Fritz. Espírito de luz não faz questão de direito autoral. Não faz. E até que ponto o nosso ego faz, né? Se não falou que fui eu, não quero, não. Ingrata, não falou que fui eu, não falou que fui eu. Olha a reforma íntima aí que a gente vai trabalhando. Olha a reforma íntima que a gente vai desenvolvendo. Dentro desse critério do santo, eu considero uma coisa bem interessante. Enfim, eu estou fugindo do tema, mas eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, né? Quantos santos que são nomeados e que... Vocês já deram um pulinho para São Longuinho? Eu pulou para São Longuinho. E é batata. Vocês sabem quem foi São Longuinho? Vocês sabem quem que vocês deram um pulinho? Vocês sabem quem foi São Longuinho? O que ele fez? Sabe não? Ninguém sabe? Ele foi um soldado romano. E quando Jesus morreu, ele enfiou a lança e sacudiu assim para ter certeza que Jesus estava morto. Ai, meu Deus. Mas ele falou no pulinho de São Longuinho. 1, 2, 3, São Longuinho não tem pulinho. Que decepção. Mas por outro lado, ele não pode ter evoluído? Será que ele hoje, 2 anos depois, ele não pode estar num estado para lá de evoluído? Para lá de evoluído? Né? Ou será que ele está do mesmo jeito? Com certeza não está do mesmo jeito. Está para lá de evoluído. É por isso que a gente está pedindo a ele, né? Então. Sim, e a gente está aqui reencarnado e ele dentro. Olha só que interessante. A simpatia por São Longuinho virou uma antipatia. Eu nunca mais dou pulo para ele. Miserável, eu nunca mais dou pulo para ele. Aí então quer dizer que eu estou considerando as ações dele lá de trás sem ele ter evoluído. Mas eu diria aos senhores então. Por que a gente tem as simpatias e as antipatias e a oportunidade de reencarnar? De repente o São Longuinho ele fala assim, eu estou arrependido, gente, eu quero agora fazer o bem, eu quero auxiliar, deixa eu reencarnar? Imagina então, pode reencarnar, mas vai todo mundo lembrar o que tu fez. Como é que ele ia trabalhar a reforma íntima, progresso, evolução? Seu Aécio, deixa eu lhe ajudar aqui. Não, tu é São Longuinho, tu mexeu lá, ó, nele com Jesus, ó. Tu mexeu, não vai ajudar nada. E aí, como é que fica? A simpatia e a antipatia. Então a gente reencarna, muitas vezes, dentro do nosso ambiente familiar, numa situação que é qual? Resgate, aprendizados, amadurecimento, evolução. Muitas vezes temos vários filhos. Eu diria aos senhores que o amor pelos filhos é ali. Amor é amor e pronto. Amor não é uma coisa de quantidade, né? Eu amo ele, aí agora eu vou amar ela também. Então, você dá um pouquinho do amor, que agora eu tenho que dividir com ela. Não é quantitativo, né? Eu tenho 100 quilos de amor pelo Aécio, e aí por ela, esqueci o nome. Pela Gisele. Aí não, agora eu vou ser 50 quilos de amor para você e 50 para ela, para ficar... Amor não é assim, né? Amor não tem essa parte quantitativa de divisão. Você ama todo mundo, normalmente. Agora, até que ponto será que às vezes a gente pode sim ter filhos, ou parentes, ou irmãos, onde temos um grau de afinidade maior com um do que com o outro. Maior com um do que com o outro, não é verdade? E aí isso já começa a nos esclarecer simpatias e antipatias terrenas. Às vezes eu posso ter um filho ou um parente, dentro daquela situação ele foi um espírito que lá atrás ele precisava aprender,
ele precisava evoluir, ele precisava se melhorar, mas ele fala assim, me dá uma ajuda. Me coloca num ambiente com pessoas do bem. E aí ele nasce numa família boa. Mas isso é o suficiente para mudar a personalidade dele da noite para o dia? Ou de uma encarnação para outra, que para nós parece que é muito tempo, né? Mas o que é uma encarnação? Eu não me lembro se é Emmanuel, André Luiz ou Ramatiz, eu não me lembro agora. Um desses três, realmente não me lembro. Que ele diz o seguinte, que para a gente estar reencarnado aqui, agora, né, nós estamos do mineral até o... não é isso? Sabe quantas encarnações, em média, nós passamos para estar aqui? 2.000. E olha que a gente não é lá grande coisa. Não me lembro, acho que foi Ramatiz que falou isso. 2.000 e olha que a gente não é lá grande coisa, né? Do mineral até o... né? Aquilo que é dito. Então o que é uma encarnação? Nada. A gente que tem aquele sentimento de que é uma coisa grande, que é eterna, que demora demais, né? Mas estamos em processo de evolução. Estamos em processo de desenvolvimento. E aquele irmãozinho, aquele familiar, ele ainda não mudou muito, ele ainda traz as características da vida passada. Mas ele convivendo com aquelas pessoas, com aquela família de bem, de ajuda, vai fazendo o quê? Vai água mole em pedra dura. Vocês lembram do Nosso Lar, filme Nosso Lar? Ou o livro que o André Luiz, ele quer ver a mãe. E a mãe dele mora numa colônia mais evoluída do que Nosso Lar, não é verdade? André Luiz não tem acesso àquela colônia, mas ela tem acesso dali para baixo, né? E aí o André Luiz fala, mas e o meu pai, como é que fica? Ela fala, ih, rapaz, esse tá complicado, ele com as amantes só fazia besteira, só fazia bobagem, só fazia coisa. Tá num lugar pior do que aquele umbral. E aí o André Luiz fala, mas não tem como a gente ir lá. Ela assim, acha que a gente já não fez de tudo? Mas não existe um livre-arbítrio? Quer ficar lá, quer ficar lá, quer continuar lá. É lógico que o livre-arbítrio, ele também traz leis de causa e de efeito, né? Também ele vai ser eterno esse livre-arbítrio. No momento que a mãe do André Luiz, que nem precisava reencarnar, ela fala assim, André, estou reencarnando. Mas está reencarnando? Mas por quê? E tal, eu estou reencarnando. Mas qual é a tua programação reencarnatória? Eu vou reencarnar para ser mãe do seu pai e das duas amantes. Simpatias e antipatias terrenas. Olha aí. A gente às vezes vai estar num ambiente familiar que de repente a gente fala, essa família não dá certo, eu não aguento e tudo, né? Olha que interessante. E aí isso vai ter um objetivo muito maior, muito além daquilo que a gente possa imaginar, né? Alguém aqui tem algum parente, algum filho, algum pai, algum irmão? Ô, figura difícil. Alguém? Meu irmão. Olha aí. Eu também. Ela falou, você e teu irmão. E aí eu pergunto, até que ponto será que vocês estão reencarnados como irmãos numa oportunidade de um resgate? Tem que dar amor, né? Vai ficar 100% nessa vida? Talvez não. Talvez não. Mas até que ponto, de repente, conseguiu subir um degrauzinho que seja? Mas o certo é dar amor pra ele, né? Exatamente. Não adianta bater de frente. Ué, você vai fazer a tua parte. Dá amor. Você vai fazer a tua parte. Se o outro não vai fazer a outra parte, é uma outra história. A gente tem muito uma questão de, por eu dar algo para alguém, eu quero que esse outro me dê a mesma coisa. Tem uma frase do Bruce Lee, que eu acho ela muito interessante, que ele fala assim, você querer que os outros te tratem bem, porque você é uma pessoa legal, bacana, é a mesma coisa que você querer que um tigre não te ataque porque você é vegetariano. O tigre está atacando o que na natureza do tigre é atacar. Você está dando amor porque na tua natureza dá amor. Ué. Se ele não aproveitar o amor, é ele que tá...
ele vai perdendo oportunidades, vai aprendendo, vai compreendendo, vai tendo que reencarnar em situações diferentes, em cenários diferentes, em países diferentes, em culturas diferentes, em sexos diferentes. Ou vocês acham que todo mundo aqui reencarna? Não, sou homem, macho, macho alfa, vou encarnar sempre como macho, como... Ah, é? Ah, tá bom. E aí, macho alfa, como é que é? O que você acha das mulheres, macho alfa? Não, mulher no lugar de mulher na cozinha, mulher tem que apanhar, mas ela tá com cólica, é frescura! É frescura? Ah, tá bom. Bacana, aí ele desencarna, encontra o mentor espiritual dele, que provavelmente já vai ser uma mulher, que já desencarnou, já encontrou a mentora dele, que já vai estar fazendo o que, cara, né? Tu vai mulher agora. Qual era a tua proposta reencarnatória, meu filho? Fazer o bem, o que você vê? Pisou na bola? Posso reencarnar de novo? Pode. Então tá, como que você vai reencarnar então? Qual é a melhor forma de você reencarnar? Voltou a mulher. Vai voltar menininha de lacinho de fita, de vestido de macho alfa, vai voltar todo assim. Pra ver o que é bom pra tosse. Pra ver o que é bom pra tosse. Tem lugares que eu, quando dou palestra, que nessa hora, quando estão maridos e esposas, as esposas ficam assim, tá vendo? Agora como é que vai reencarnar? Olha como é que vai reencarnar. Agora como é que vai reencarnar? Fica falando mesmo. Tá bom. Ué, a gente aqui nós somos brancos, negros, brasileiros, americanos, nós somos o quê? Nós somos espíritos que voltamos à Terra nos cenários mais variados possíveis, com oportunidades valiosíssimas que do lado de lá a gente não teria para trabalhar essa reforma íntima, para trabalhar esses resgates. Porque vamos lá, vou pegar o exemplo da Gisele. De repente não tem tanta afinidade com ele. Mas aí, se você reencarna morando num bairro e ele numa outra cidade, já não tem afinidade, fica lá no teu canto que eu fico aqui no meu. Ué, não é isso? É natural, ué. Isso é lei da natureza. Você não tem afinidade com alguém. Eu torço pro Flamengo, o Alberto torce pro Grêmio, torce pro Grêmio. O Alberto fica feliz lá torcendo pro Grêmio e eu vou ser feliz torcendo pro Flamengo, ué. Eu não vou no jogo do Grêmio, nem ele vai no jogo do Flamengo. E quando tiver Flamengo e Grêmio, eu vou pra torcida do Flamengo e ele vai pra torcida do Grêmio. E tu jamais vai me convencer a ser flamenguista e eu nunca vou conseguir te convencer a ser Olha aí, né? Então, dentro disso, né, se eu não tenho afinidade, vai haver um afastamento. É natural do ser humano, mas eu preciso de um resgate. Então, eu reencarno como irmão dele. Ele torce para o Grêmio, mas de repente eu sou o irmão mais velho, eu vou ter que levar... Minha mãe falou que eu tenho que levar ele lá no jogo do Grêmio. Eu vou ter que ir no jogo do Grêmio. Mesmo torcendo do Flamengo, vou levar meu irmão mais novo pro jogo do Grêmio, ué. Não, tem uma história na minha casa muito legal, que a minha mãe, meu pai, toda a minha família é colorada. Sim. E eu fui o único rebelde que me banguei do Grêmio. Então era um atrito total, né? Porque a minha mãe falava de jogo do Inter, minha mãe era enlouquecida. Sim. E eu não podia dar opinião. Para quem não pegou aqui no áudio, né? A família dele toda é colorado, Inter, e ele gremista, o único gremista. Quantas vezes isso não acontece na nossa família? Para questões positivas ou questões negativas, que são importantíssimos para o nosso resgate. Para a nossa, né, essa simpatia e essa antipatia, ela vai nos trazendo oportunidades valiosas. E aí eu faço até uma colocação de o que acontece quando a gente, como espírito, porque tudo que ocorre pode não ter explicações aos olhos terrenos, né? Às vezes uma doença, uma enfermidade, por que nasceu com isso, ou por que nasceu com aquilo e tal, né? Mas quando chegamos
aos casos mais extremos de espíritos que tiveram inúmeras oportunidades de reencarnar junto. Numa encarnação volta como marido e mulher, noutra volta como irmão, noutra volta como pai e filho, como mãe e filha, como pai e filha, como mãe e filho. E tem todas as formas possíveis e imagináveis de se entender, e o negócio só piora. Sabe qual é a forma, quando chega nesse extremo, né? Sabe qual é a forma de reencarnação, então, que vai trabalhar esse resgate? Alguém sabe? Gêmeos siameses. Gêmeos siameses. Chipófago, esqueci o nome, chipófago, né? Esqueci o nome agora, a pronúncia. Os gêmeos siameses. Porque eu não vou com a cara dele, mas tá aqui, ó, tá aqui do meu lado. Eu vou dar um beliscão. Eu também vou sentir a dor do beliscão. Eu vou dar um tapa na cara. Eu vou sentir a dor do tapa na cara. Já tinha parado para pensar nisso? Vamos resgatar um pouquinho mais? Vamos resgatar um pouquinho mais, com as pessoas que a gente não tem essa afinidade. Ela regalou o olho agora, meu Deus. Não me livra disso. É a oportunidade que a gente tem. E até quem reencarna dessa maneira não deve ver isso como um castigo, mas como, ainda assim, uma oportunidade de resgate, né? É uma oportunidade. Eu cheguei a um grau extremo, eu vou precisar de um tratamento extremo para trabalhar esse resgate, né? Faz sentido? Eu vou fazer algumas leituras aqui do Livro dos Espíritos. Pergunta 386. Podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se numa outra existência corporal e reconhecer-se? Eu estou reconhecendo. Esse cara, eu reconheci ele lá na outra vida. Não, peraí. Vamos ver. Reconhecer não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro e se aproximam devido a circunstâncias aparentemente ao acaso, mas na realidade resultam da atração entre si por afinidades. Eu vou sem ser muito piegas, mas eu vou levantar essa questão aqui, porque a gente está em Newark, nos Estados Unidos, cada um vindo de uma cidade diferente do Brasil, e a gente, ao entrar aqui nessa casa, e eu vou me incluir também aqui, quantos que a gente se encontra aqui, a gente fala assim, cara, eu acho que a gente conhece algum lugar, não é possível. Não é possível, porque tem essa afinidade muito grande. O trabalho aqui como funciona, né? Fala aí, Débora, o que você acha? Com certeza. É muito interessante, né? Porque a gente estava, cada um num canto diferente. Como é que a gente ia fazer esse resgate? Como é que a gente ia? Aí a gente ia pra cá. Nunca viu na frente, depois você fica, meu Deus, eu gosto dessa pessoa, né? Né? Não acontece isso. Não acontece. Olha aqui os Espíritos explicando, então. A afinidade, e aí por um próprio magnetismo, a gente vai, aparece e tá junto. E aí a gente vai e começa a ajudar, começa a desenvolver. Às vezes o encontro da nossa verdadeira missão ele vai acontecer nessa hora que a gente está aqui. Quantos de nós aqui será? Eu posso aqui afirmar? Não posso afirmar. Mas a gente pode considerar essa possibilidade. Quantos de nós aqui não fomos já amigos ou trabalhamos juntos em existências anteriores? Assim como quantos de nós fizemos muita besteira também em encarnações anteriores, porque a gente fala, né? Trabalhamos juntos, fizemos muito bem, como somos iluminados e lindos, aquela coisa toda. Besteira a gente não fez, não, é? Nós somos espíritos em evolução. Se nós somos espíritos em evolução, essa vida a gente está no nosso máximo. Porque a gente está evoluindo. Então significa que lá atrás a gente fez coisas boas ou fizemos besteira? Na maioria das vezes fizemos besteira. E a gente pode também estar nessa oportunidade de evolução, de resgate. Fiz bobagem, mas agora quero fazer o bem. Ou será que vale aquela lei do olho por olho, dente por dente? Eu matei, então vou ter que ser morto. Eu assaltei, vou ter que ser assaltado. Será que é assim que funciona? Eu vou contar para vocês uma história que consta no livro do Espírito Antônio Carlos, psicografado pela médium Vera Lúcia Marizek, chamado
deficiente mental porque fui um. Então ele conta sobre espíritos que na última encarnação foram deficientes mentais, ficavam lá aqueles problemas que eles não conseguiam falar, coisa nenhuma, né? E ao desencarnar eles falam por que eles voltaram dessa maneira. E é um livro bacana, vocês podem achar em PDF pela internet, Deficiente Mental porque fui um. Muito bacana. Um aprendizado extraordinário. E a primeira história do livro fala de um sujeito, ele deficiente mental, e ele, assim, durante essa vida toda, ele na cama, ia ao hospital, ia médico, aí quando ele via alguém de branco, ele ficava louco, ele ficava desesperado. E foi passando, né, a pessoa não podia, o médico não podia nem se vestir de branco para chegar perto dele. Tá ok. E aí ele vai, passa e desencarna. Ao desencarnar, então, trabalhando os resgates e tudo mais, ele tem a oportunidade de dar o depoimento dele para o espírito Antônio Carlos. Aí ele fala, olha, eu reencarnei deficiente mental pelo seguinte, na encarnação anterior, eu mais 2 amigos nos formamos como médico e resolvemos trabalhar na causa da medicina, né? Olha aqui na época de Covid como os médicos foram importantes, né? É um dos trabalhos mais nobres, mais missionários mesmo, né? Que a pessoa está doente ali, não interessa, tá doente. Ah, mas é contagioso, mas se não tiver eu ali, eu não tenho que estar lá. Ué, vamos lá, né? E está fazendo, e está ajudando. Então ele mais esses 2 amigos. Mas esses 3 elementos, assim como o médico, ele tem conhecimento, um conhecimento extraordinário para trabalhar a cura, ele também tem um conhecimento extraordinário para gerar a dor, né? Ele sabe direitinho, né? Quem aqui já foi no dentista, com todo respeito ao dentista, é uma pessoa extraordinária, meu dentista, né, foi meu colega de escola, né, e eu agradeço muito a ele. Mas quem já foi ao dentista e falou assim, doutor, eu estou vindo aqui só para fazer uma revisão, mas eu estou ótimo, meus dentes estão ótimos. E ele fala, ele pega aquele ferrinho, tem 32 dentes, ele enfia o ferrinho, você vê ai! Ele conhece, né? Gera aquela dor, não é verdade? Ele encontra certinho aonde vai doer, não é verdade? Pelo conhecimento que ele tem, é claro. E ele vai usar esse conhecimento, logicamente, para tratar a cárie e aquilo tudo, né? E você ficar bom. Então o médico, ele tem essa capacidade também. Ele mais os amigos receberam uma oferta, uma proposta indecente, um saco de dinheiro para ser esses doutores da morte aí, né? Da guerra, de gerar dor, sofrimento, aquela coisa toda, para aqueles caras prisioneiros de guerra, para ficar lá todo complicado, né? Os chamados, né, aquelas histórias nazistas, né? Os anjos da morte, né? Que a gente já ouviu falar. E ele e os amigos lá usaram os conhecimentos da medicina para isso. Desencarna. E aí ele fala assim, eu peço para reencarnar, tendo como resgate eu sofrer tudo aquilo que eu causei para os outros. E ele voltou então nessa condição de deficiente mental. Olha que interessante ele vendo as pessoas de branco, por quê? Porque ele, já ficava, ele se via como um cara de branco médico e um causador. A gente carrega os sentimentos da vida passada também, né? Os traços de personalidade, né? Mas Sérgio, e os outros 2? O outro, ele fala assim, eu como meu resgate, eu quero voltar de novo como médico. E dessa vez eu vou fazer a coisa certa. Ele volta de novo como médico, e aí ele vai trabalhar lá pela Cruz Vermelha, lá naqueles países da África, onde ninguém quer ir, onde ninguém, ele está lá. Olha aí que resgate interessante. E o terceiro? O terceiro ele fala assim, eu quero fazer igual ao segundo, mas eu vou fazer uma ressalva. Porque a gente carrega os nossos hábitos e as nossas tendências da vida passada. Então ele fala assim, eu quero reencarnar como médico, mas se em algum momento no meu caminho eu me desviar para não aumentar o meu débito, eu peço que me aconteça alguma coisa. Ele vai, se forma como médico, começa a trabalhar fazendo bem, e aí chega de novo uma outra proposta,
e logo em seguida, aí eu não me lembro do livro, teve um AVC ou alguma coisa que deixou ele estacionado, travado. Olha que interessante, né? A reforma íntima, os resgates. Será que a gente já tinha parado para pensar nisso? Quando a gente está aqui reencarnado, que tipo de reforma íntima, que tipo de resgate que a gente atravessa, que a gente vivencia, né? Com as afinidades ou as faltas de afinidade. Vou continuar aqui com o Livro dos Espíritos. Não seria mais agradável reconhecerem-se quando reencarna? Nem sempre. A recordação das existências passadas pode ter um inconveniente muito grande, pode ter inconvenientes muito grandes, mas depois de mortos, vão se reconhecer e saberão que tempo passaram juntos. Então aqui eu tenho esse esquecimento, mas quando eu desencarnar, eu retorno a essa lembrança. Tá certo? Pergunta 387. A simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? A resposta, não. Dois espíritos que se ligam bem podem se procurar um pelo outro sem terem se conhecido em outras vidas. A gente aqui tem espíritos, sim, vários deles que fomos amigos e companheiros de jornadas passadas. Estamos nos encontrando aqui. E outros que eu nunca vi antes, mas que também têm a mesma ideia, têm o mesmo propósito, têm o mesmo objetivo. Por que não? Ou a gente tem que ficar com aquele círculo assim, a gente não pode ter uma expansão, né? É claro que a gente vai ter expansão. Sempre estamos em movimento de expansão, não é verdade? Olha aí que interessante que ele coloca. Ele bota assim, 388. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Resposta. Entre os seres pensantes, há ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência que mais tarde compreendereis melhor. Esse magnetismo que ele coloca, vale lembrar que o Livro dos Espíritos foi escrito em 1857. Ali tinha como se falar determinados conceitos, princípios e valores, principalmente na parte de ciência? Não. Então ele fala, magnetismo. Hoje a gente conhece isso com um outro nome chamado física quântica. Né? Que tem a lei de atração, que a gente vai começando a entender vários fenômenos, várias situações que ainda estão acima do nosso alcance. Imagine 1857. Então, qual era a forma que tinha para ele didaticamente falar? Pense no magnetismo. Um ímã atraiu aquilo ali. Como é que atrai? Como é que aquela força funciona? Não sei, mas é assim que acontece. Então, a gente aqui na Terra tem esse magnetismo, tem esse processo, que é muito maior do que magnetismo, mas a gente usa essa palavra para didaticamente compreender isso. Mas ainda estamos longe de alcançar esse conhecimento com toda a plenitude, né? Ainda falta. Mas é interessante isso, né? E ele fala, e a repulsão instintiva, de onde se origina? Ele fala, são espíritos antipáticos que também se reconhecem sem se falarem. Tá? E aí ele diz, a antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Eu não fui com a Gisele, isso quer dizer então que ela é má? Não, muito pelo contrário. Quer dizer apenas que não tem afinidade. O Alberto torce pro Grêmio, eu torço pro Flamengo, quer dizer que ele é mau? Não, ele torce pro Grêmio, ele tem lá a afinidade, que é uma afinidade diferente da minha. É muito importante a gente também, nesse processo de reforma íntima, a gente aprender o quê? A respeitar o tempo de cada um. Eu posso até me achar para lá de evoluir por eu torcer para o Flamengo e ele para o Grêmio. Eu não posso torcer para o Grêmio? E vamos dar o benefício da dúvida, quem sabe ele não seja o mais evoluído e eu é que seja o mais atrasado? Ou será que a gente se acha mega evoluído em tudo? Mega evoluído ao máximo. Às vezes a gente começa a conversar com pessoas, eu já vi alguns médiuns, que no próprio Livro dos Médiuns eles falam, né, que são os médiuns falíveis,
que às vezes o médium ele chega e começa a falar: eu sou um iluminado, eu sou um ser de não sei qual da terceira dimensão, eu sou um ser de não sei que lá, e aquela coisa toda. Olha só, será que ele precisa se impor moralmente falando que ele é esse ser? Quem é bom não precisa fazer propaganda que é bom. Facebook, Instagram, todo mundo é bom, todo mundo é bacana, todo mundo é legal, né? Todo mundo é feliz, é tudo maravilhoso, né? Nossa, é um mundo maravilhoso. Mundo da fantasia. Todo mundo é bacana, é gente boa, e tu conhece. É amado. É amado, aquela coisa toda, né? É mandando mensagem, feliz quarta-feira, feliz domingo, diga amém, né? Aquela coisa toda, nossa. Rico, milionário. É isso, é aquela coisa toda boa, né? E fica lá, aí tu tá ocupado trabalhando, é feliz quarta-feira. E aquela mensagem fala assim: ó, o Facebook, o WhatsApp vai cobrar 50 centavos se você não passar para 50 pessoas, né, meu? Meu Deus, aí tu tá lá, vendo, todo mundo é legal. E eu falo assim: ué, o cara que é legal, ele precisa fazer propaganda que ele é legal? Vocês viram alguma vez o Chico Xavier falando assim: olha, eu sou bacana, ó, eu sou gente boa, eu sou bacana, Vocês alguma vez viram o Chico Xavier falando isso? Vocês alguma vez viram Jesus falando assim: pessoal, me ame, me adore, que eu sou bacana, que eu sou o máximo? Vocês já viram Jesus fazendo isso? Ele não precisava fazer. Realmente, pelas suas ações, ele vai mostrar se ele é bom ou não. E a gente fica criando aquelas ilusões, né? Então, olha aí, a simpatia e a antipatia. Então, a gente considerar o tempo de cada um. Diga. Lembrando um pouco que a gente conversou agora, na terapia anterior, Sim. Às vezes a antipatia, como você falou, não é por mal, não é porque representa uma coisa má, maligna e tal. Às vezes é justamente porque aquela pessoa que vem vai te provocar Sim. a melhorar e você tá, né? Você, né? Pode ser, talvez. Se você tem na tua proposta de reforma íntima, né? Vou falar aqui no alto-falante, já que está sendo gravado. Falou que a gente às vezes tem pessoas que a gente não tem aquela simpatia, né? E que às vezes é uma questão da tolerância, para a gente desenvolver a tolerância. Então o que acontece? Ela tem como proposta de reforma íntima ser uma pessoa mais tolerante. Assim como aquele lá que vai ter que reencarnar como mulher, né? Ela, né, lá no plano espiritual, falou: minha filha, você precisa ser mais tolerante. Então reencarna para ser mais tolerante. E como é que ela vai aprender a ser tolerante? Alguém vai dar assim uma garrafa, 300 ml de tolerância, você bebe um pouquinho todo dia e você vai ficar mega tolerante? Não, não é assim. Como ela vai aprender a ser tolerante? Convivendo com pessoas que provoquem a intolerância. Ela fica: eu não aceito isso, não é possível. Para quê? Para trabalhar essa tua reforma íntima. E quando é que você vai poder falar assim: trabalhei essa reforma íntima? Quando situações que antes tiravam você do sério, de repente hoje já não tira mais. Você já fica assim: é o tempo dele. É o tempo dele, ele tem o tempo dele, eu tenho o meu tempo. Eu adoro a história da corrida maratona de 42 km. Quem é o vencedor da maratona? É todo mundo que corre. É todo mundo que corre, não é só o cara que ganhou a medalha de ouro, não. Eu conto que quando eu corri, isso foi em 1986, faz tempo, eu corri e cheguei em 5 horas e 9 minutos. Né? Quando eu cheguei, gente, o primeiro lugar, ele já tinha chegado, já tinha recebido o troféu, já tinha dado entrevista para televisão, já tinha ido no restaurante comemorar, já estava em casa, tinha tomado banho, estava deitado na cama vendo televisão e eu estava correndo ainda. Ué, cada um é vencedor, né, porque por ter cumprido a sua etapa. Cada um no seu tempo. E na outra maratona, em 87 eu corri de novo, já consegui o quê? Num tempo melhor. Olha aí, progresso e evolução. E aquele que não conseguiu chegar? Ano que vem tem outra maratona. Até que ponto a nossa reencarnação, a nossa encarnação atual é uma maratona? Onde vamos conseguir completar algumas questões como um medalhista olímpico. Outras, igual o Sérgio na maratona de 86, vai levar tempo pra caramba. E outras a gente ainda não vai conseguir. Mas isso me deu um preparo
e um conhecimento e um aprendizado para que na próxima encarnação eu consiga melhorar. Eu consiga um tempo melhor. Não é verdade? Faz sentido? Sim. Já tínhamos parado para pensar dessa maneira? Não pode, eu não aceito. É claro que a gente vai colocar os nossos princípios e os nossos valores, os nossos conceitos. É claro que isso é natural. Mas eu vou entender o tempo daquela pessoa, tá bom? Talvez eu não tenha muito aquela afinidade, mas eu vou elevar o meu padrão vibratório. Quando você colocou, né, eu vou trabalhar com o amor, ele vai trabalhar com a raiva, né, eu vou continuar trabalhando no amor. Eu gosto muito de uma historinha, acho que vocês gostam quando a gente conta essa historinha, né, que conta assim, um cara que ele era assim, um cara brigão, campeão de briga mesmo, né, batia em todo mundo, né, ele estava com raiva de uma pessoa, de um sujeito, e ele fala, vamos sair no tapa agora, vamos brigar agora. E o outro cara é um cara do bem, é um cara tranquilo, né? E aí, se ele aceita essa briga, esse duelo, esse desafio, ele está aceitando um desafio para uma briga com as armas que ele não domina. Se você tem as armas do amor e aceita o desafio numa briga com as armas da bronca, da raiva, são armas que você não domina, ele vai ganhar. Ele vai ganhar, porque ele está acostumado a fazer isso. E o pior é que eu amo ele me ama também, mas só que ele faz coisas que eu não gosto, assim, atitudes. Sim, tudo bem. Aí então eu tenho que jogar mais amor nele. Sim, exatamente. Então, se você for brigar com as armas que aquela pessoa domina, vamos lá para a briga. Eu não sei lutar nada, eu não sei lutar, não sei bater, não sei nada disso. Mas eu vou apanhar tanto. Agora, e se a gente faz assim, quer ver? Você quer um duelo? Você quer um desafio? Eu aceito o desafio, mas não uma luta de boxe ou de MMA. Uma partida de xadrez. Uma partida de xadrez. Ele vai... Vão acontecer duas coisas. Não, xadrez eu não sei jogar. Aprenda a jogar xadrez. E aí ele vai cair fora, que ele não sabe jogar xadrez. Ok. Então, ó, eu mantive o meu padrão de um desafio de algo que é inteligente, que é do bem, que é saudável, e não algo que é nocivo. Mas eu mantive o meu padrão. Eu não baixei o meu padrão para cá. Eu mantive o meu padrão. Ou ele vai correr, ele vai falar, não vou aprender a jogar xadrez nenhum. Ou então, ele vai, eu aceito. E aí ele vai aprender como joga xadrez, vai ter aulas de xadrez, ele vai aprender a trabalhar em si a disciplina, a calma, a racionalidade ao invés da emoção do pavio curto, o equilíbrio. E na hora que ele falar, estou pronto para jogar xadrez com você, Gisele, estou pronto para jogar xadrez com você. Na hora que a gente jogar, já não vai ter mais vencedor nem perdedor. Porque o que você fez quando você me desafiou para a partida de xadrez e eu aceitei? Olha quanta reforma íntima eu aprendi para chegar ao nível de jogar a partida de xadrez com você. Será que a gente entra nas provocações com facilidade? Posso te dar um exemplo super rápido Diga. para não tomar seu tempo? Claro. Eu tenho dentro da minha família uma pessoa que eu fui aprendendo, ainda estou aprendendo a ter um relacionamento melhor, porque assim, ele também despertava, era meu irmão também, ele também despertava tudo isso em mim, coisa que eu preciso trabalhar. Sim. Só que hoje, ele é pai, e a filha dele é alguém que eu sinto que eu tenho uma simpatia enorme. Então eu sinto que eu tenho dificuldade com um e uma ligação muito forte. Uhum. E é filha dele. Sim. Então assim, a gente vê dentro da vida da gente, dentro da família da gente, claramente essas situações que você está colocando. Sim, e é muito comum numa hora dessa, sabe por quê? Porque de repente, se vocês não têm essa afinidade, já tá adulto, já tá, nunca mais te vejo. Aí aquele tem um filho, uma filha que Te cola, né? você vai continuar tendo aquele contato, tendo aquela convivência, tendo aquela reforma íntima. Olha aí que interessante. E eu sou madrinha do filho dele. Olha que interessante. Tá vendo? Tá vendo? Tudo tem uma razão. Escolheu eu e assim, né? Tudo tem uma razão de ser. O melhor está acontecendo sempre, mesmo que a gente não entenda o porquê.
Mesmo que a gente não entenda o porquê. Tem 1 minuto e meio. Cadê? Não, menos de 1 minuto. Mas vamos lá, 1 minuto e meio. Tem uma historinha de um rei que ele falava, ele tinha o conselheiro dele, e o sábio, né, o conselheiro, falava assim: tudo que Deus faz é bom, mesmo que a gente não entenda, tem uma razão de ser. Tudo ali é bom, mais na frente a gente vai entender. E o rei, ele ficava de saco cheio de ouvir aquilo, buzinando essa história, né? Tudo que acontece é bom, tudo que Deus faz é bom. Mesmo que a gente não entenda, sofra, passe dificuldade, tem uma razão de ser que a gente lá na frente vai descobrir. E ele ouvia isso, o rei já não gostava muito, mas era a única pessoa que tinha companhia, e ele levava esse conselheiro para as caçadas. Numa dessas caçadas, queria dar o tiro no leão, a espingarda travou o leão, arrebentou 2 dedos do rei. E aí ele chega para o conselheiro, eu acho que o conselheiro também podia ter dado uma seguradinha, né? Mas ele chega: e agora, conselheiro? Tudo que Deus faz é bom, mesmo que a gente fique com... Mesmo que a gente não entenda. Na hora que o rei estava de sangue quente, não aguento isso não, vai pro calabouço, vai ficar preso no calabouço, chega. Não aguento mais ouvir essa história. Prendeu lá o coitado lá do conselheiro dele. Aí o rei se recupera, já fica bom, cicatrizou, e ele foi de novo para as caçadas. Gente, mas que reizinho pé frio, né? Porque ele foi para essa caçada, uma tribo de índio canibal pega o rei. Pronto. Prato do dia. Rei é um olho pardo, né? Colocou o rei no caldeirão, começou a acender o fogo. No que a água estava começando a esquentar, um daqueles índios canibais fala assim: parem! Não podemos sacrificar esse homem para os deuses, pois ele é deficiente. Lhe falta um dedo. Soltem ele. Aí soltaram o rei. Rapaz, olha o que o sábio falou. Tudo que Deus faz é bom. Olha que se não fosse o negócio do dedo, eu tinha morrido. Gente, solta o sábio, solta o conselheiro. Pelo amor de Deus, solta ele aqui, deixa eu dar um abraço dele, né? E aí soltaram o conselheiro. Ele retorna: rapaz, conselheiro, olha, aconteceu isso. Tudo que Deus faz é bom, mesmo que a gente não entenda, tem uma razão de ser, que daqui a pouco vai ser esclarecido pra gente. Olha aí. Não, é claro, agora eu entendi. Mas peraí, conselheiro. E você que vive falando isso, vive falando essas coisas boas, e eu maltratei você, mandei te chicotear você, mandei tu sofrer, aquela coisa toda. Meu rei, tudo que Deus faz é bom, mesmo que a gente não entenda. Se você não tivesse me prendido, aonde eu estaria hoje? Na caçada com você. E eu tenho meus dedos. Tudo que Deus faz é bom, mesmo que não entenda. E agora eu tô aqui. Então, gente, antipatia, simpatia, aprimorar as simpatias, corrigir as antipatias, e na hora que fala: meu Deus, por que essa criatura aqui? Tudo que Deus faz é bom, mesmo que a gente não entenda. Combinado? Muito obrigado a todos mais uma vez. Muito obrigado.